o ser humano, ele fica angustiado com isso, por saber que nada garante para ele a sua posse da verdade. A verdade só existe na consciência humana que a intelige no momento em que a intelige. Não adianta você fixar aquilo numa fórmula verbal perfeita, 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 porque no instante seguinte, você mesmo lendo aquilo, você pode pensar outra coisa. Então, só no momento em que o juízo reflete a percepção real de alguma coisa e você expressa para você mesmo, aí você tem a verdade. Então, logo você disse aquilo, você transformou em proposição, entra o risco. Esse risco, por exemplo, todos vocês estão assumindo aqui. Vocês estão assistindo o curso e fazendo um esforço para sintonizar a sua experiência imaginária com as minhas experiências interiores que eu estou expressando para vocês. Qual é a garantia que vocês têm que vocês vão acertar? Nenhuma. Qual é a garantia que eu tenho? Também nenhuma. E, no entanto, você vê, por incrível que pareça, a maior parte dos alunos entende o que eu estou dizendo nas aulas. Entende por quê? Porque querem entender. Porque, vamos dizer, a consciência está voltada para a busca da verdade. É este desejo da verdade, e este ato da consciência que intelige e que faz o juízo interior verdadeiro, é este o nosso único ponto de contato com a verdade. Então, é natural que essa situação seja muito insegura. Porque eu estou aqui, o que me impede de começar a pensar besteira agora mesmo? O que me impede de me enganar a mim mesmo 100%? Nada impede. Só a minha vontade. Quando as pessoas raciocinam, por exemplo, a famosa questão do livre-arbítrio, do determinismo, pensa um pouco nisso. Se você estivesse predeterminado, você estaria predeterminado ou para a verdade, ou para o erro, ou para uma mistura de ambos. E se você está predeterminado para a mentira, você não vai sair dela. Se você está predeterminado para a verdade, você nunca vai sair dela. Você vai ser um anjo do Senhor. Tá certo? E se está para a mistura de verdade e mentira, você nunca vai saber qual é uma e qual é outra. Então, o fato de que o ser humano queira a verdade, mesmo sobre uma coisa muito modesta, muito simples, muito humilde, prova a sua liberdade. A capacidade que o ser humano tem de perceber a verdade, conhecer a verdade, é função do exercício da sua liberdade e responsabilidade pessoal. Não há nenhuma garantia. Então é natural que o sujeito que está nessa situação ele se sinta no mato sem cachorro, porque nesse instante onde você tem a total autoridade, o total poder de perceber a verdade ou negá-la, e nada te garante, de um lado para o outro, somente o seu amor à verdade te garante, você pode ficar com medo e querer uma garantia externa. Os procedimentos usados tradicionalmente, historicamente, para criar, se não essa garantia, ao menos um simulacro dela, são basicamente dois. Primeiro, o dogma religioso. As pessoas se apegam, quer dizer, pegam ali, a Bíblia diz, isto aqui é a palavra de Deus, portanto é a verdade. Fala, não, meu filho. Depende de como você entende a coisa. Por exemplo, diz que Jesus é filho de Deus Pai. Se você entender no sentido de filho carnal, você já não entendeu nada. Você vai dizer que isso é uma verdade? Por exemplo, tem muito pessoal muçulmano que lê a Bíblia assim, e portanto eles querem mentir. Então, a leitura deles vai parar anos-luz longe do sentido originário. O texto é o mesmo. Eu digo, meu filho, nem a Bíblia te garante. Está entendendo? Quer dizer, você está livre de fazer com a Bíblia o que você quiser, entender as coisas mais absurdas. Só este fio tênue do amor à verdade, do desejo de conhecer a verdade, que permite que você continue na verdade. Nada mais te garante. O dogma não te garante. O Espírito Santo te garante? Não. Você pode rejeitar a inspiração do Espírito Santo. Você pode até blasfemar contra o Espírito Santo. Deus te garante? Não. Ele pôs você aqui para você fazer a escolha. Então, a responsabilidade cognitiva é a responsabilidade mais alta que o ser humano tem. E não existe nenhuma defesa externa. Mas existem simulacros de defesa. Então, primeiro, o dogma religioso, a proclamação de verdades uniformes que devem valer para todo mundo. Por exemplo, o credo da Igreja Católica. Então, começa na primeira palavra, creio. Então, o que é crer? Como é que é isso?
Crer significa você aceitar aquilo naquele momento só. E se você pode aceitar aquilo como hipótese. Se você crê agora e deixa de crer daqui 5 minutos, em que sentido você está falando a palavra creio? Então, a primeira palavra do credo católico expressa o quê? A sua responsabilidade. Você vai ter que crer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, vezes infinitas. Você vai ter que ler aquilo, pensar e dizer, é assim. E nesse instante você crê. O juízo, eu digo que é uma afirmação interior acompanhada de um sentimento de afirmação ou de negação. Esse sentimento basta, porque esse sentimento pode ser momentâneo. Às vezes você aceita um juízo apenas por hipótese. Para raciocinar por hipótese. Nesse caso significa que você não está crendo realmente, então não é um juízo ainda. Tem um juízo e tem um juízo contrário. Mas se você tem 2 juízos contraditórios, você não tem nenhum juízo. Você tem uma dúvida apenas. Está entendendo? Então, quer dizer, o mero sentimento interior de aprovação ainda não constitui o juízo. O juízo se transforma, vamos dizer, num verdadeiro juízo quando você assume o sentimento de aprovação com plena responsabilidade. Então, digamos, é a crença integral. Então, assim, eu sei que isso é verdade, e se eu esquecer depois que isso é verdade, o errado estou eu, e não a verdade. Só quando chega nesse ponto que dizer tem um juízo. Então, este juízo pode ser então transformado em proposição e ser objeto de discussão, de prova ou de refutação. Os produtos toscos anteriores a isso não pode. As hesitações da alma não podem. Quer dizer, nem mesmo o sentimento de aprovação constitui o juízo. Então você vê, o juízo não é definível. O juízo, no sentido lógico, não é sequer definível sem o apelo aos elementos psicológicos interiores, os elementos reais interiores, sentimento, vontade, liberdade, etc, etc. Está entendendo? Quer dizer que as definições que os manuais lógicos dão de juízo, elas são só de definições formais, elas não estão dizendo o que é um juízo realmente. Então, o primeiro simulacro de garantia contra as incertezas da liberdade interior humana são os dogmas religiosos. Então, quando São Paulo apóstolo, por exemplo, diz você tem que acreditar no espírito que vivifica e não na letra que mata. Eu digo, opa, mas eu só tenho aqui. Se eu vou na livraria, eles só me vendem a letra. Ele me dá a Bíblia aí. Quanto custa o exemplar da palavra de Deus? R$2, R$10, né? Comprei a letra, meu filho. Eu posso repetir aquela letra, eu posso gritar quantas vezes eu quiser, isso não garante que eu estou na verdade. Isso quer dizer, eu perante a Bíblia, eu realmente estou no mato sem cachorro. Porque eu estou em julgamento perpétuo. A cada momento eu tenho que descobrir a verdade espiritual que está naquela letra. E isso dá muito trabalho. Como isso dá muito trabalho, o que as pessoas fazem? Elas se apegam à letra e acreditam que a verdade está dita ali e ficam brandindo por você dizer, isso é a palavra de Deus, idiota, acredito. Todo pastor protestante faz isso. Eu digo, meu filho, isso não é a palavra de Deus. Isso é a letra da palavra de Deus. E a letra não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Espírito. Ele mesmo, como é que eu sei isso? Ele mesmo disse. Ele me deu uma dica de como é que eu tenho que entender isso aí. O segundo refúgio da mente desesperada é o quê? É a lógica e a ciência. É a formalização perfeita. No começo do século XX, 2 idiotas, Ludwig Wittgenstein e Bertrand Russell, acreditaram que era possível criar uma linguagem lógica absolutamente perfeita, que seria então a linguagem obrigatória da filosofia. A coisa fracassou redondamente, é claro que fracassa, porque quanto mais perfeita a linguagem vai se tornando do ponto de vista formal, mais conteúdo ela vai perdendo. Então dá para você fazer uma linguagem perfeita para falar sobre o nada.
E mas, embora o projeto tenha fracassado, eu acho que a ideia está no fundo da cabeça de muita gente, sobretudo o pessoal que fala em nome das ciências. Entendeu? Por quê? A ciência não pode admitir, a ciência tal como são ensinadas hoje, elas pretendem ser uma verdade que valha por si mesma e que se impõe obrigatoriamente a todos, independentemente da consciência individual. O ideal das ciências, tal como se praticam hoje em geral, não digo todo, mas a maioria das pessoas faz isso, é produzir verdades tão claras e autoprobantes que ninguém precisa pensá-las para que elas sejam verdade. Elas não precisam ser conhecidas, que valem independentemente do ser humano. O que é uma coisa absolutamente utópica, impossível, que se conseguir transformaria o ser humano num ET. Quer dizer, um processo de estupidificação.